Nesta oportunidade, apresentamos a doutora Thalita Hayazaki, presidente em exercício da OAB Seccional Goiás, que é graduada em Direito pela Universidade de Franca, pós-graduada em Direito Público pelo IEPC e em Direito Agrário e Agronegócio pela ProOrdem. Atua como advogada desde 2011, tendo sido presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, procuradora-geral do município de Goiatuba e chefe da advocacia setorial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Goiânia. Com a palavra da doutora Thalita. Obrigada. Foram poucos anos aí, porque não é 2011, não, 2001. Muito boa tarde a todas e todos. Cumprimento as queridas doutora Ana Cláudia Veloso e Tatiana. Parabéns pelas exposições. Eu poderia, inclusive, parar por aqui, né? Mas vou falar um pouquinho, porque eu gosto. Cumprimento membro dessa casa, doutora Adenir Teixeira, obrigada pela presença e pelo apoio de sempre, à frente da escola, inclusive. Aos servidores da casa, cumprimento na pessoa do meu querido Brasil, nosso artista, estrela, que aparece até na hora do Fantástico. Confio nele para a minha aposentadoria, viu, Tati? Agradeço também as minhas assessoras de comunicação, que estão aqui, Ana e Cris, que estão aí acompanhando essa semana de presidência, que não é fácil, viu, doutora Ana Cláudia? Mas a gente tem se desdobrado bem. O Brasil me disse que era para vir aqui hoje falar um pouco com vocês como eu cheguei até aqui. Primeira pergunta que eu fiz para ele foi: aqui onde? E ele me disse: até aí onde você está. Falei: bom, então vou contar um pouco da minha história. Nesses últimos 20 anos, advogando, eu pude enfrentar os mais diversos problemas, não só que uma advogada enfrenta, mas que uma mulher enfrenta. Eu sou de Goiatuba, uma cidade pequena aqui no interior. O tribunal aqui conhece bastante Goiatuba, é famosa aqui no tribunal. E, como todo bom interior, tem um preconceito, tem um machismo cultural arraigado, tem uma questão que nós mesmos, mulheres, né, nos colocamos nela e nos submetemos a ela para viver em paz. Mas lá estava eu e peço licença para cumprimentar a doutora Rose, uma mulher política, viu, doutora Ana Cláudia, que já teve seus mandatos e está aí nos representando até hoje na luta da política feminina. Obrigada, doutora Rose, por estar aqui conosco. E eu sempre observava que as mulheres, obviamente, em menor número, nas mesas, nos espaços de poder, na liderança de qualquer coisa, até da igreja. Até da igreja. Eu sempre falava para minha mãe: mãe, mas por que ele quer chamar meu pai para ser o chefe da festa da barraquinha? Se é a senhora que faz tudo. Ela falava: não sei. Eu sempre observei isso. Até que um dia, a minha mãe falou: eu vou me candidatar a vereadora. Meu pai falou: para que isso? Ela falou: não sei. Me deu uma vontade, me ligar aqui, falar para eu me filiar num partido. E eu até já me filiei. E aí ela falou, e meu pai ficou um pouco assim. Meu pai é japonês, não fala quase nada. E ela é italiana, fala muito, eu devo ter puxado para ela. E aí, minha mãe se filiou, candidatou, foi eleita. Primeira eleição dela, já de cara, ela tem um problema na apuração. Naquela época, era voto impresso, e a apuração era no ginásio de esportes, e eu me lembro muito bem, eu adorava esse momento, e aí o juiz, os mesários gritavam o voto, né? Eu falava: meu Deus, então é só a gente ir lá conversar com ele. Ele começa a gritar seu nome, vai dar certo isso aqui. E era uma confusão danada, e por conta dessa confusão, eu lembro que, na época, ela teve 420 votos e o outro candidato teve 200 votos, e ele foi eleito e ela não.
E aquilo acabou comigo. E eu quero lá saber de quórum, de conta, não quero saber de... Não, minha mãe teve mais voto que esse cara, por que ele vai ser vereador e ela não? Mas, no fundo, tinha realmente um problema e ela se socorreu de um advogado, que hoje é um amigo nosso, e ele conseguiu entregar esse mandato para ela. Então, ela foi vereadora e, naquela situação, só ela, mulher vereadora, naquela legislatura. E ela, então, minha mãe, naquela época, não tinha nem curso superior. E ela começou a pesquisar. O que eu posso fazer para as mulheres aqui? E ela vinha em Goiânia e voltava, ia não sei onde, andava. Um dia ela chegou e falou, vai ter uma delegacia da mulher aqui em Goiatuba. Falei, quem te falou? Ela falou, eu. Fui lá sozinha, passei na frente, menti para entrar lá no palácio. Eu contei uma mentira, abriram a porta, eu entrei, falei e deu tudo certo. Então, agora é só a gente esperar ir na inauguração. Falei, então, ótimo. E eu fui, então, crescendo, assistindo a minha mãe sempre empenhada, não só na luta pelas mulheres, mas também esse lado social que ela sempre teve. Minha mãe foi vereadora por 2 mandatos, deixou a política, pelos motivos que a maioria das mulheres deixam, porque a política, não só partidária, mas a classista, ela nos espreme. Minha mãe deixou, e eu nunca pensei nem em política classista, mas, por óbvio que eu acho que tenho essa veia de ser líder de classe, de ser líder de bancada fictícia, né? Eu tenho mais ou menos isso. Como que chama? Líder de excursão, alguma coisa assim. Eu tenho esse dom. E aí eu falei, eu acho que eu vou sofrendo um pouco com a advocacia, porque eu fazia só advocacia agrária em Goiatuba, e muitas vezes, inúmeras, eu não fui contratada porque eu era mulher. Muitas, gente, muitas vezes. Depois, se eu não contar, me lembrem de contar o que aconteceu ontem com um cliente, um desses clientes, a mensagem que ele me mandou ontem. E aí eu falei, gente, isso não pode ser assim. Não é possível que o advogado cobra o preço X, que às vezes era até maior do que eu tinha feito a proposta, e ele vai ser contratado e eu não, porque eu não posso ir lá cumprir um mandato possessório. Então, o que eu vou fazer para melhorar isso? E aí, quando eu me formei em Franca, vim para Goiatuba direto, voltei para casa, né? Não existia comissão de advocacia jovem, comissão da mulher advogada, se existisse na época eu nem fiquei sabendo. Enfim, a OAB não tinha essa estrutura que tem hoje, que conversa com a advocacia, né, de forma direta e sem formalidade. Então, eu nunca me atentei para isso, que era aqui onde eu estou hoje que eu poderia mudar isso, não só para mim, mas para quem também estivesse precisando. Até que aí o Lúcio Flávio resolveu se candidatar, ele professor, né, muito idealista, e eu enfrentei isso com ele e aqui estou. Foi assim, não teve um planejamento, não teve um sonho, foi por necessidade, foi por pura necessidade. Agora, vejam só, em 92 anos, e hoje, desculpa para quem não sabe, eu sou secretária-geral da OAB. Eu sou diretora da ordem, e ali, quando eu estava conhecendo a Tatiana, eu resolvi 2 assuntos. Um de prerrogativas e o outro, ela até olhou para mim, porque eu estava resolvendo o assunto de um telhado. Né? Sim, tudo isso é a minha pasta. E eu, antes disso, fui conselheira seccional, e antes disso, fui presidente de comissão. Certo. Até aqui, eu não planejei. Até aqui, aconteceu. Eu me dispus a trabalhar, eu estava disponível no momento, e é óbvio que eu reúno algumas características que somam no processo eleitoral, que chamam a atenção.
A primeira delas é que eu sou mulher. A segunda é que eu sou do interior. Mas, segundo o meu presidente Rafael Lara, a mais importante de todas é que eu trabalho. Então, o primeiro fator para nós mulheres é que a gente, infelizmente, a gente vai trabalhar mais que os homens para chegar em algum lugar. Não tenham dúvida disso. Nós vamos precisar trabalhar mais, porque a gente tem outras jornadas, como foi dito aqui antes, mas, além dessas outras jornadas, nós vamos trabalhar mais em qualquer lugar que a gente esteja, para a gente ser vista. Porque se eu chegar numa mesa de uma reunião hoje com um cliente e chegar um advogado comigo, um sócio meu, por exemplo, o cliente vai olhar para ele, vai se reportar a ele na mesa, ele não vai olhar para mim. Só depois que eu mostrar que eu sei, ou que esse meu sócio falar, não, é ela que cuida disso, é que esse cliente vai passar a se reportar a mim nessa reunião. Isso é normal. Eu me acostumei com isso? Não. Eu fico tiririca. Mas eu vou. Eu não deixo ir. E eu já dou um jeito de logo começar a falar para não ter esse negócio antes. Já falo, já me antecipo. Para isso é preciso coragem. Senão não dá certo. Voltando à caminhada. Em 92 anos de OAB, eu sou a segunda mulher a ocupar a presidência. Ainda que seja por esses períodos. Mas eu pratico ato, eu assino documentos, eu faço reunião, eu respondo processo, tudo como presidente da OAB. Então, desse jeitinho, eu sou a segunda mulher em 92 anos. A primeira mulher, o primeiro ato advocatício de uma mulher foi em 1899, que foi um júri. Então, 1899. 92 anos de OAB Goiás, 2 presidentes, e eu não sou a presidente. Eu estou presidente interina, em exercício. Eleita mesmo pelo voto, nenhuma até hoje. Porque a doutora Ana Maria foi eleita indiretamente pelo Conselho Seccional. Então, nós nunca tivemos uma mulher presidente eleita pelo voto da advocacia goiana. É muito tempo, gente, é um século. O que acontece conosco? Por que a gente não chega aqui? E isso eu estou falando de mim, mas eu gostaria que cada uma de vocês fizesse seu exercício próprio. Por que você não é CEO da sua empresa? Por que você não é diretora aqui do TRE? Por que você não é presidente do Tribunal de Justiça? Cada uma precisa fazer esse exercício. Eu estou com uma resposta para mim mesma agora. Não sei se eu vou ficar com essa resposta por muito tempo, mas eu entendi que a gente não chegou lá ainda, porque a gente ainda não traçou uma estratégia. Até aqui, eu vim desse jeito que eu contei. Daqui para frente, gente, eu só vou se eu tiver estratégia. Porque daqui para frente, tem um homem que quer me segurar. Tem outra mulher que, às vezes, não entendeu o contexto e, ao invés de me ajudar, ela também me segura. Na concorrência, por exemplo. Então, eu preciso agora, daqui em diante, de uma estratégia. Talvez foi isso que faltou às outras que me antecederam. E essa estratégia, eu não monto sozinha. Eu monto a partir de uma rede de pessoas, que é outra situação muito complicada, que é ter confiança. Eu preciso ter confiança em algumas pessoas para que eu chegue lá. Do mesmo jeito que os presidentes que hoje são presidentes tiveram. Não só em homens. Porque o meu presidente, por exemplo, eu participei da estratégia dele. Vai chegar uma hora que ele vai ter que participar da minha. E é isso. Não tem um segredo, não tem uma receita mágica, a não ser
disposição, coragem e, enquanto eu acreditar, estratégia. O nosso sistema político como um todo, ele ainda não conseguiu coibir a violência política, como foi dito por Vossa Excelência aqui. Ele ainda não conseguiu com que as nossas crianças deixassem de acreditar nisso que elas nascem acreditando. Nascem não, a gente que é responsável por isso. Mas eu acredito muito que a gente está mudando. Eu acredito demais. Eu acredito demais, porque eu tenho um filho que tem 18 anos e hoje mora em Jaboticabal, e o que eu recebo dele de retorno do que eu faço no meu dia a dia, às vezes eu fico até assim, eu falo, gente, eu acho que ele até está meio iludido, que não é possível. Mas não é o que eu ensinei para ele. É o que eu ensinei para ele. Ele aprendeu a enxergar o que é a importância do que eu faço. Não é só para ele. Ele aprendeu a enxergar isso. E ele também é um replicador disso. A gente precisa, cada um de nós aqui, replicar o que a gente ouve de experiência de quem falou, o que a gente ouve de experiência do que aconteceu ali do lado, porque senão de nada vai adiantar. E isso não é bom só para nós mulheres. Os homens que estão aqui sabem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que os homens que estão aqui têm mulheres os apoiando tecnicamente, emocionalmente. Como a gente também tem os homens que fazem isso por nós. Fato é que o mundo não é cor-de-rosa, ou azul, ou lilás, ele não é perfeito. Não vai ser amanhã, ou talvez eu não vá ver isso. Mas eu preciso querer melhorar. E é isso que a gente se propõe a fazer aqui. Porque quando eu aceito um convite desse que o Brasil, a doutora Denir, me fizeram de estar aqui hoje, a única coisa que me move a estar aqui é isso. É isso. É replicar. É ser uma replicadora. Ontem, na Escola Superior de Advocacia, teve uma estudante de Direito, doutora Ana Cláudia, que foi minha estagiária, e por pouco tempo. E ela ouviu tudo, todas as pessoas que falaram. Quando abriu a palavra para alguém se manifestar, então, a plateia era toda, a grande maioria de advogadas, nenhuma advogada levantou a mão. E aí, quando ela viu que nenhuma advogada levantou a mão, ela levantou a mão. Aí a cerimonial foi lá com o microfone, ela falou, gente, eu não sou advogada, mas eu posso falar? Então ela falou, pode. E ela falou, se expressou bem, falou tudo que ela absorveu da palestra, e quando ela terminou, ela falou, aí alguém perguntou para ela, falou, nossa, mas você é estudante de Direito e já se posiciona assim? Ela falou, porque eu estou aqui, porque eu vou ser vocês amanhã. Aí, quando alguém perguntou isso para ela, ela falou, sim, eu fui estagiária da doutora Thalita, e ela, desde então, é a minha mentora. E eu pensei nessa responsabilidade também, de ser esse exemplo, de ser mentora dessas jovens advogadas, jovens mulheres que estão chegando agora. E é isso que me move, e é isso que eu espero que movam todas as mulheres que aqui estão. Eu acabei escrevendo aqui um monte de coisa para falar, trouxe alguns dados aqui, mas acho que falar do coração é melhor. A gente cria um vínculo, né? E eu sempre sou muito bem recebida aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Eu me sinto literalmente em casa aqui com todos vocês. Sempre fui e acho que continuarei sendo, porque eu quero aumentar esse vínculo com todos vocês assim. E agradeço a todos que aqui estão. Vou continuar aqui mais um pouquinho ainda, para quem quiser bater um papo. E quero me colocar à disposição das mulheres que têm alguma pretensão político, partidário, classista, ou qualquer outro tipo de situação das que a gente tenha narrado aqui antes. Eu quero me colocar à disposição de vocês para fazer contato comigo e para que eu tente ajudar esse caminho aí que todas nós temos a percorrer.
Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada mais uma vez, doutora Ana Cláudia e Tatiana, e ao convite aqui me feito. Obrigada, boa tarde a todos e feliz Dia da Mulher. Eu vou ter que quebrar o protocolo. A Tatiana perguntou da mensagem. Clientes que me distratou, né? A gente teve que fazer um distrato por um tempo. Eu fui cumprir, vou contar rápido, prometo. Eu fui cumprir um mandado possessório numa fazenda no município de Vicentinópolis. E quando a gente estava lá, tinha um gado e precisava tocar esse gado no corredor. E o filho do requerido da ação passou num carro e deu um... Eu estava debaixo de uma... Debaixo, não, aproveitando a sombra de uma caixa d'água, não sei se vocês já viram na fazenda, tem uma caixa d'água que é um T, e ela fica alta. E eu estava aproveitando essa sombra, eu e o oficial de justiça, e esse rapaz passou num carro e deu um tiro para cima, e a tampa dessa caixa d'água caiu no chão. E eu tenho medo, assim, de morrer, de hospital e umas coisinhas assim. E quando essa caixa d'água caiu no chão, eu achei que fosse o tiro, porque deu um sopro, assim, um negócio, eu achei que o tiro tinha pegado em mim. E aí eu vendo o oficial de justiça e aquela tampa, e alguém caiu de verdade, um policial, eu falei, gente, olha, eu morri. Mas eu não caí, né? Que estranho. Ou aí eu já pensei assim, minha alma já levantou e eu já estou olhando eles aqui. E eu olhei para o chão e falei, gente, eu não caí. Morre. E já comecei e tal. E aí esse cliente me pegou e ele literalmente, Ana Cláudia, me arrastou. Eu ralei toda a perna assim. No desespero, ele me arrastou, né? Me jogou dentro da caminhonete e nós fomos embora para Goiatuba numa velocidade louca. E aí a gente não trocou uma palavra da fazenda até Goiatuba. Chegou em Goiatuba, ele não me levou nem para o escritório, nem para minha casa. Ele me levou para a casa do meu pai. E aí chegou lá na porta, eu falei, Tunico, vamos para casa, eu estou toda suja. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te devolver aqui, porque seu pai é meu amigo, ele vai me matar se você continuar sendo minha advogada. Se você morrer, como é que eu volto aqui, gente? Como é que eu trago você morta aqui? Então, eu não quero mais. Você não é minha advogada mais. E aí eu comecei a brigar com ele dentro dessa caminhonete. E ele, ele falou, eu vou pagar o que você quiser, eu só não posso te levar lá mais. Enfim, ele me distratou. E aí eu falei, gente, mas não está certo isso, não. E ele contratou um outro advogado, e o advogado não conseguiu. Porque aí o mandato foi suspenso, naquele dia, por aquela situação, e ele não conseguiu cumprir. Passados 2 anos, eu voltei lá e cumpri esse mandado. Aí eu fiz uma estratégia. Cumpri. Não, nem caixa d'água, nem moço entrando armado. Aí a estratégia é importante por isso. E aí ontem, então ele muito machista, né? Muito assim, muito... E quando eu voltei, depois de 2 anos, para cumprir esse mandado dele, não foi ele, viu? Não foi por vontade dele. Foi o filho dele que falou, não, vai ser a Thalita e ponto final. Ontem, a gente anunciou nas nossas redes que a presidência ia ficar comigo, e ele agora tem o WhatsApp. E ele achou isso lá, e ele tirou uma foto do celular de alguém. Ele não printou, não. Ele tirou uma foto do celular de alguém, que estava a minha foto lá, e aí ele me mandou um áudio. E, se não falasse tanto, eu ia até colocar aqui para vocês. Mas ele me mandou um áudio muito emocionado, falando que a minha teimosia deu certo. E eu fiquei tão emocionada com esse áudio dele, mas tão emocionada, e eu tive certeza que deu certo. Porque se ele, um senhor machista, que não me deixou trabalhar para ele por ser mulher, ontem ele reconhecer que deu certo, eu já venci grande parte dessa caminhada, né, Brasil? É essa a história.